Olá, eu sou Marcelo Campos, esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a saúde mental das pessoas que cuidam da nossa saúde, médicas e médicos de todo o Brasil. Eu recebo agora a doutora Helena Leão, vice-corregedora do Conselho Federal de Medicina. Doutora Helena, muito bem-vinda ao programa Cidadania, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós aqui nos sentimos honrados, nós e todo o corpo conselhal do Conselho Federal de Medicina e representando, assim, quase todos, eu diria quase todos os médicos do nosso Brasil, não é? Todos que estão na ativa. Muito bem representado. E sobre isso, o Conselho Federal de Medicina encomendou uma pesquisa para avaliar os impactos da pandemia na saúde dos médicos e médicas de todo o Brasil. Nessa pesquisa, 96% dos profissionais de saúde revelaram algum impacto da pandemia na vida profissional e na vida pessoal. Eu gostaria que a senhora falasse sobre as principais informações reveladas por essa pesquisa. Foi uma pesquisa com 1.600 médicos no período de setembro a dezembro de 2020 e tinham algumas perguntas e o foco foi principalmente as mudanças, o que alterou a rotina da vida pessoal e profissional, né, do médico nesse período. A média de idade foi 49 anos. Teve resposta de médicos de todas as regiões do Brasil, de todos os estados, da maioria dos estados, e ficou muito claro, né, que o impacto da pandemia nessa estrutura de assistência à saúde foi muito grande na vida do médico. Na vida pessoal, eles colocaram muito a diminuição da convivência com a família, né? As horas de descanso, né? E que isso está vinculado a outra parte profissional, que são jornadas mais longas, mais exaustivas, né? O uso daqueles equipamentos de proteção individual, que você muitas vezes a paramentação e a desparamentação também há um desgaste muito grande. Horas de sono, alimentação, né? Houve uma mudança muito grande, muitos comentaram sobre isso, a hora da alimentação, né? Porque o plantonista, estando ele numa UTI, ou num pronto atendimento, ou numa assistência de enfermaria, num plantão de enfermaria, quando a enfermaria está lotada, quando a UTI está lotada, quando um pronto atendimento, a sala vermelha está toda lotada, você não pode sair. Né? A equipe tem que ficar toda unida, né? Não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde. Certamente foi um impacto, eu acho que nunca antes vivido. É uma situação completamente nova e isso tem impactos profundos. Agora a senhora colocou alguns pontos que são muito importantes. A questão do sono, a questão da alimentação. Muitos médicos relatam problemas, inclusive de insônia, e isso acaba tendo impacto na própria saúde do médico ou da médica. Como fica essa situação, especialmente para os médicos que estão na linha de frente, diante de uma doença tão contagiosa, ainda pouco conhecida, e como é que fica para esses profissionais atuarem dentro desse cenário? Esse foi o grande alerta, né, do CFM, no dia 7 de abril. Foi o Dia Mundial de Saúde, foi o cuidado com a saúde do médico. Então, vinculado a isso aí, estão várias situações, né? Estresse, a convivência também com a doença de um contágio, uma doença desconhecida, né? Desconhecida, mas com um contágio altamente diferente de tudo que a gente viu. Nós médicos trabalhamos com doença contagiosa ao longo da vida. Mas nunca tínhamos vivido assim esse impacto. E a outra questão que eu acho que impactou também muito depois o início foi aquela situação que não deu para pensar muito, mas depois começamos também a receber colegas doentes, né?
nos nossos serviços. Então, Sim. isso também impactou muito, né? Ao mesmo tempo que isso nos aproximou do paciente e do familiar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que a nossa credibilidade e a confiança do paciente, ela já era muito significativa em todas as pesquisas anteriores, ela mudou. Mas, por outro lado, aumentou o nosso estresse no sentido de estar pronto para dar notícias, estar preparado para essa comunicação diferente, né? Para essa mudança na sua rotina e para o medo, né? Porque não deixa de ser um dia diferente, né? Você Sim. acordar, eu vi muitos médicos descrevendo isso, acordar e naquele dia eu estava tão ruim, tive que levar 3 pacientes com menos de 40 anos para a UTI. Então, isso tudo não era uma rotina nos serviços, né? Certamente esse impacto trará muitas mudanças, como a pesquisa, embora não já tenha está sido... apontando, né? Já está apontando, né? Já revela essas mudanças. Já revela essas mudanças. Sim. E há esperança dos médicos que isso também traga outras estratégias, né? Para as próximas pandemias, para as próximas epidemias, né? Sim, as mudanças que sirvam para o aprimoramento. A senhora até antecipou uma questão que eu ia perguntar, que é justamente essa relação médico-paciente, que dentro de toda essa situação difícil, a confiança dos pacientes na medicina aumentou muito, né, dentro desse cenário. Agora, é um cenário de guerra, muitas vezes é comparado a essa situação que a gente está vendo a um cenário de guerra, inclusive muitos médicos têm relatado isso. E dentro dessa situação tão difícil, eu faço uma pergunta que é bastante delicada. A gente está gravando essa entrevista, hoje é dia 30 de abril, infelizmente chegamos a uma marca assustadora de 400 mil vidas em função dessa pandemia. Como é para um profissional da medicina, um médico ou uma médica, a sensação de ver um paciente perder a vida? Eu posso dizer assim, todos nós já vivemos essas experiências, mas essa, como eu digo, é completamente diferente, né? Um paciente que a gente acompanha e que a doença vai evoluindo e que a gente tem meses de acompanhamento, a gente cria um vínculo, mas a gente vai acompanhando também a perspectiva, o prognóstico, os tratamentos. Nessa não dá tempo. Imagine, né, que você, às vezes, um paciente entra, tem alguns que passam tempos muito prolongados em UTI, mas outros não, né? Outros, mesmo com todas as indicações, mesmo com todos os procedimentos ainda efetivados, digamos assim, por toda a equipe, o paciente tem os desfechos. Eu acho que, se você olhar todas as entrevistas que passaram assim soltas, não foi fácil para o médico conviver com essa perda e com a comunicação da perda, porque isso não vira uma rotina na nossa vida. Pode ficar certo que cada notícia dessa, cada vida que se perde, o médico que está envolvido sente do mesmo jeito. Eu acho que nós não estamos vivendo um momento de guerra, mas é um momento de perda muito vinculada à atividade médica. Aí é que está, porque na guerra não é só a medicina que está envolvida, não é? Na guerra existe uma série de contextos, inclusive voluntários de pessoas ou obrigados, mas que têm que ir. Mas a gente aqui, a gente não vai obrigado, mas vai por compromisso, vai por missão, vai porque tem que fazer. E quem tem mais conhecimento, os mais qualificados, tem que ir. Tem que ir. É um sacerdócio a medicina. Mas eu acho que o que os médicos queriam mesmo era um reconhecimento e a valorização do seu empenho, do seu trabalho, da sua dedicação ao outro, né, ao cuidar, ao salvar, pelos gestores, pelos políticos. Eu acho que é isso que todos nós esperamos, né?
para todos Sim. os profissionais de saúde, isso. Claro, claro. A gente inclui aí também enfermeiras, isso aí eu enfermeiros. estendo para todos, esse reconhecimento, todos que trabalham pensam nisso, porque sacerdócio é uma escolha. A medicina tem a parte hipocrática e todo esse... Mas existe um reconhecimento que no início foi muito evidente, né? Muitas manifestações, mas depois a coisa entra numa rotina, o sistema começa... o dinamismo é muito grande, o aprendizado é muito grande nessa pandemia, né? O coronavírus traz uma reflexão de que a prática médica é um ambiente de incertezas. Tolerar as incertezas é um caminho para quê? Para evitar o burnout, a depressão. E aprender a lidar com essas incertezas é uma necessidade da medicina hoje em dia. Essas palavras que eu estou falando, na verdade, foram mencionadas em outra entrevista do Cidadania pelo Dr. Evandro Tinoco. Ele é cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um médico educador, e ele fala sobre esse ambiente de incertezas. Essa entrevista foi gravada em julho de 2020, quando nós tínhamos aproximadamente 6 meses de pandemia. Hoje, passados mais de um ano, já passado mais de um ano dessa crise sanitária, como a senhora vê esse ambiente de incertezas que foi citado pelo Dr. Evandro Tinoco? Não, persiste. A incerteza ainda existe. Ainda é uma doença que temos muito que aprender. Claro que alguns caminhos foram encontrados, né? A ciência contribuiu muito. Haja vista o número de pesquisadores, de cientistas que se debruçaram em torno desse quadro, né, do SARS-CoV-2, do estudo não só do vírus, mas da doença, da transmissibilidade. Tudo isso foi acontecendo. Aí estão as vacinas, já existem alguns protocolos, né, de medicamentos aprovados, inclusive pela Anvisa, pelo FDA, no mundo inteiro. Claro que aprendemos. Mas esse aprendizado, ele não contempla absolutamente a situação de realidade da nossa estrutura de saúde, do colapso da saúde, de tudo que você tem que fazer até chegar nesse momento, né? Existe um caminho para chegar, mas estamos ainda com muitas incertezas, eu acho. Dentro dessa perspectiva das condições de trabalho, do colapso na saúde que a senhora acabou de citar, o Conselho Federal de Medicina colocou à disposição de médicos e médicas de todo o Brasil uma plataforma online para recebimento de denúncias sobre as condições de trabalho. E essa plataforma tem trazido manifestações de profissionais de saúde a cada 2 horas, praticamente, uma nova denúncia. Quais são os principais pontos colocados pelos médicos e médicas em relação às condições de trabalho que estão sendo denunciadas, condições ruins de trabalho? Eu acho que algumas coisas foram muito importantes. No início, os equipamentos de proteção individual foram muito citados, porque todo mundo acompanhou, faltou, assim como faltou também estrutura, né? Respiradores, leitos de UTI, leitos de enfermaria, né? Isso tudo o médico vive na ponta ali. Ele é quem está com o paciente para fazer. E acho que os insumos também, né? Também está se acompanhando. Isso desde o início, lá atrás também teve essa questão das drogas para o kit intubação, drogas que vão ser necessárias para a sedação do paciente intubado. Eu acho que essas 3 coisas pesaram muito. E a estrutura das unidades de saúde. Aí vão desde a atenção primária até a alta complexidade, que é a UTI. Eu acho que houve muito essa preocupação do médico, tanto que estava na ponta fazendo a triagem, recebendo a primeira consulta do paciente, fazendo o encaminhamento, como quem esteve lá na ponta da alta complexidade. Então, este caminho que o paciente
ele passa por várias etapas e várias instâncias em que o médico está. Então, na atenção primária, algumas unidades, né, com muita precariedade, até de separar a porta, quem entra por uma porta com suspeita de Covid e a outra não, evitar aglomeração naquelas pequenas salas que existem, né, de atendimento, mas ninguém parou, né? Mas ninguém deixou de atender. Tudo isso é como se fala, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Você vai, as necessidades vão surgindo, as adaptações têm que ser feitas, as denúncias são feitas, e enquanto isso o trabalho continua, e um trabalho duro. Dentro dessas observações, dessas denúncias que foram relatadas pelos profissionais de saúde, além dos insumos, da falta de insumos, às vezes falta de equipamento de proteção individual, até equipamento condições de trabalho, de higiene, também tem um ponto que chama bastante atenção, que é a falta de recursos humanos. Também. Poucos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Esse problema também está fazendo parte dessas dificuldades enfrentadas pela medicina hoje? Faz. Principalmente em regiões que estão um pouquinho afastadas das capitais, né? De difícil provimento, é claro. Tem, tanto que houve períodos de muita sobrecarga nas capitais, porque muitos municípios não têm sequer, né, uma unidade para fazer o atendimento. Sem dúvida, essa estratégia, né, toda essa estrutura que nós temos, eu acho que vamos ter que reintegrar esse conceito de urgência e emergência, o conceito de pronto atendimento, o conceito de referência e contra-referência, o papel dos municípios, né, na saúde, tudo vai ter que ser repensado. E eu acho que é isso que o médico espera. Né? E a valorização dos profissionais, né? Vamos voltar nessa questão da valorização dos profissionais, da questão das condições de trabalho. Ele espera, eu tenho, por essa pesquisa, ele, ao mesmo tempo que a gente se sente muito contemplado na relação médico-paciente, na confiança, mas, por outro lado, se sente um pouco, digamos, abandonado, e muitas vezes por gestões, né? E por ações do próprio, digamos assim, da própria estrutura que você está trabalhando. Porque tem muitas respostas em médicos que são do serviço público e médicos que estavam no privado, no mesmo momento. E uma coisa interessante é que, em relação ao estresse, em relação à síndrome de burnout, as respostas foram muito parecidas. Então, os médicos estão sentindo, em ambas as esferas, as mesmas dificuldades. Evidentemente que o médico tem mais de um vínculo, não é? Às vezes ele tem o privado e tem o público, mas eu acho que uma das coisas que não podemos esquecer foi essa, de que o médico no serviço público, ele permanece aí onde os recursos humanos são mais deficitários, ali onde se adoece mais, não é? Tem mais outras doenças, porque o SUS abarca tudo, não é? Sim. Não é só a Covid, as outras doenças continuaram acontecendo. Então, o SUS mostrou esse exemplo, teve essa lição do quanto ele é importante para o médico e para o paciente, claro, para a sociedade. Sim. Eu nem questiono. Sim, sem dúvida. Agora, nessa questão da relação médico-paciente, um outro problema que tem sido relatado por vários médicos, e aí a gente entra realmente em todos os campos da medicina, é que muitos pacientes estão abandonando tratamentos, interrompendo tratamentos, às vezes por medo. O que tem de medo e o que tem de desinformação nesse aspecto, que também é uma questão que chama bastante atenção aí das pessoas? Eu acho que aconteceram as duas coisas. Acontece o medo, mas também acontecem restrições impostas pela pandemia. Os ambulatórios estão restritos, as cirurgias eletivas estão suspensas, porque não há leito de UTI suficiente para o pós-operatório, né? Nem todos os locais você pode ficar só com a sala de recuperação pós-anestésica, precisa de um leito de retaguarda de UTI. Então, eu acho que
são as duas coisas. Mas a preocupação do médico também é que isso, o pouco que a gente está fazendo de consultório, de ambulatório, está demandando mais tempo da gente com o paciente. Por quê? Porque a gente tem que explicar um pouco da Covid, desfazer um pouco também, tentar mostrar ao paciente que ele tem que continuar o tratamento, né? Que, assim, as perdas também de oportunidades, adiamentos de determinadas ações vão ter repercussões sem volta, né? Então, é uma situação, assim, muito, muito cruel, não é? É muito cruel. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora Helena, para a gente completar a nossa entrevista, eu acho que nunca é demais falar sobre as recomendações que devem ser feitas para as pessoas, para que a gente possa conter o avanço dessa doença. A gente está vivendo aí o que chamamos de segunda onda, esperamos que o pico já tenha passado, que estejamos entrando em uma fase de declínio, mas ainda estamos vivendo em um momento de bastante incertezas, como falamos aqui agora há pouco. E daí eu gostaria que a senhora, na condição de médica, representando o Conselho Federal de Medicina, falasse, a gente reforçar os cuidados que a população deve ter para o controle, para evitar o contágio da Covid-19. Eu acho que as medidas sanitárias que já estão muito bem postas, né? Não podemos esquecer, em nenhum momento, parece muito banal, mas é muito importante. Então, o distanciamento social, o uso de máscara, o cuidado com a higiene das mãos, o cuidado com essa convivência, né? Orientar os jovens, orientar as pessoas que são mais vulneráveis, cuidar dos mais vulneráveis sempre, né? Isso foi uma grande lição nesse sentido, né? Aprendemos que é igual para todos e que a gente tem que cuidar. E acho que acreditar na ciência, acreditar que vamos encontrar esse caminho, que o mundo todo está mobilizado, né? Que o nosso país tem encontrado caminhos, nós temos algumas coisas que outros países não têm, nós podemos produzir vacinas, né? A gente espera que possamos produzir muito mais coisas, equipamentos, insumos, né? Tudo que possa, de uma certa forma, nos trazer independência no caso de uma nova ou onda ou outra pandemia ou o que seja, né? E acreditar também na ciência e na medicina, né? Eu acho que o médico é um protagonista nas pandemias, nas situações de impasse de saúde. Então, eu costumo sempre dizer, às vezes nos grupos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu disse, não, procure um médico. Talvez, procure um profissional de saúde. Procure uma orientação médica, né? Dentro, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, o acesso existe. Tanto no SUS como no privado, nós temos como chegar lá. Então, e pensar numa coisa que eu acho que a gente não pode perder nunca, a esperança. Porque tudo é um aprendizado, né? Nós estamos sacrificando vários estudantes de medicina que estão aí na frente da Covid com sua formação, assim como muitos residentes. Então, temos que valorizar isso, né? Valorizar o compromisso, o empenho de todos. E não esqueçam nunca que ali na frente tem uma equipe que as pessoas, às vezes, não acreditam e não veem e não vivem aquilo ali. Então, tem médicos, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, tem pessoas da limpeza, tem os técnicos de laboratório, tem a fisioterapeuta que lidar, tem a nutricionista. Sem isso, a gente não consegue levar uma estrutura adequada para que a gente possa aprender, mas também trazer resultados para o futuro. Não é? O presente vai nos mostrar. Tanto, eu acho que a gente vai saber um dia os equívocos, os acertos, mas eu acredito que o médico está na frente disso aí e sempre com compromisso e na intenção e colocando em risco sua própria vida, né, e seus familiares. Mas é 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e 2 meses, né, nessa luta.
na linha de frente, sem recuar, com colegas trabalhando incessantemente, que não deixaram um só mês de trabalhar, nem férias tiraram, né? Estão direto. E também isso, acho que cada instância, né, com seu papel, acho que isso é muito importante, né, saber o que é medicina, nosso compromisso, nossa arte, vai muito mais além só de ver um paciente, nosso compromisso é com a coletividade, é com a sociedade, é com assistência à saúde digna para todos, é com a ciência para fazer o melhor, para encontrar esse caminho e contar, nesse momento da pandemia, com a colaboração de todos, para que possamos ultrapassar e que esses óbitos que tanto nos traumatizam, né, acho que a todos, né, 400 mil, assim, é um número muito impactante. Mas as vacinas estão aí, vamos acreditar, vamos trabalhar todos juntos, é um momento de se dar a mão, não é momento nem de guerra, nem de desfazer, vamos unir todas as forças em prol da saúde da população brasileira. É assim que eu penso. Tá bom. O tempo da nossa entrevista chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez o seu tempo, agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania da TV Senado. Nós que agradecemos e vamos todos juntos para o encontro do melhor para o nosso país. É isso que todos queremos. Bom, e eu agradeço também a sua presença, você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a programação da TV Senado. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania.